Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e, em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a engajar. Eu peço também encarecidamente aí o favor da galera para não esquecer de dar um hype nesse vídeo. Quando você dá um hype nesse vídeo, você entrega esse vídeo a mais pessoas. Então, fica aí o pedido de hype. Tá bom? Obrigado pela atenção de todo mundo e vamos lá para as notícias do nosso Fluminense. A gente tem informações para o do Fluminense, um dia após a fatídica derrota para o Boa Vista, né? Muitas críticas por parte da torcida do Fluminense, jogadores da base já sendo condenados aí, como Bagres, enfim. Temos que falar um pouco sobre isso, mas a gente também tem que falar sobre outras questões. E a gente vai iniciar o Resenha Express de hoje trazendo uma notícia sobre o Arana, né? O Arana, ele falou ontem sobre o Hulk, né? Ele acabou fazendo uma revelação sobre a situação do Hulk. A gente vai colocar aqui a matéria que o Netflu liberou pra gente aqui. Vamos ver o que o Arana falou. Netflu não, desculpa, o GE, né? Tá aqui, ó, o Arana se diz triste por desacerto entre Hulk e Fluminense. Quem sabe no fim do ano. Então ele joga no ar uma possibilidade de fim de ano aí. Ele próprio tá ciente, deve ter conversado com o Hulk alguma coisa, né, para ele dizer, quem sabe, no fim do ano, é porque tem alguma coisa aí. Eu achei muito enigmático aí, muito revelador essa fala do Arana. Tá aqui o vídeo dele dando entrevista pro GE TV. Eu não vou botar o vídeo, porque senão eu posso tomar direito autoral. Mas aqui tá dizendo ele, a gente acompanha a imprensa, eu liguei para ele, mas em nenhum momento falei sobre a negociação que estava ocorrendo. Duvido que não falou, né, gente? É muita coisa na cabeça do Hulk, conheço ele muito bem. Jogamos por 5 anos. Fiquei triste por não estar aqui. Quem sabe no fim do ano, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Então fica a dica. Se ele quiser vestir a camisa do Fluminense, será bem recebido. Com certeza ele tá sabendo de alguma coisa, né? Com certeza ele tá sabendo de alguma coisa. Ele jogou no ar aí essa questão do Hulk fazer um pré-contrato. Então acho que o Arana meio que entregou a situação do Hulk aí e essa possibilidade dele vir pro Fluminense. Para mim parece muito claro. E para vocês que estão aí em casa, vocês acham que essa fala do Arana dá a entender que a estratégia vai ser essa? Me parece meio óbvio essa estratégia, mas o que vocês acharam disso daí? Fica aí a indagação para vocês poderem comentar também a respeito disso daí, tá bom? Galera, o técnico do Fluminense, técnico substituto, né, no caso o assistente, o Max Cabelas, falou ontem na coletiva de imprensa que ninguém teve acesso, mas o Fluminense divulgou os áudios da coletiva sobre o resultado da partida. E o que me chamou a atenção, e eu trago aqui para a gente poder debater juntos, foi uma fala em específico do técnico do Fluminense. Ó, ele diz o seguinte, o Jornal Dia trouxe aqui a informação do Max Cubeiras. Ele fala o seguinte: auxiliar do Fluminense explica a derrota. Não conseguimos conectar no último terço. Vocês viram o pós-jogo de ontem que eu fiz aqui no canal? Vocês viram o que eu falei aqui no canal ontem no pós-jogo? Qual foi a maior crítica que eu fiz da atuação do Fluminense nessa e na primeira partida? Na segunda e na primeira partida. Foi o quê? Foi a falta de conexão no último terço. Por quê? Porque o nosso meio de campo, ele não está produzindo. A gente não tem meio de campo, a bola não passa pelo meio de campo. O meio de campo não conecta as peças do time. O meio campo, ele não serve de ponte para a construção do jogo, que é o que o meio de campo tem que fazer. Então, o Cubeiras, quando traz isso daqui, ele está trazendo aquilo que a gente percebeu também. Tá? E aqui diz, não foi o resultado que esperávamos, tivemos controle de bola, mas não conseguimos concretizar e conectar no último terço. Né? Ele está falando sobre isso aqui. E por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Não vou ler toda a matéria não, porque o que eu queria era trazer isso aqui. Isso está acontecendo porque o Lescano, que foi colocado como meia central, e aí, que pese aí as afirmações de que o Lescano não é meia central, que o Lescano é um meia de lado, que ele é um ponta, que eu já ouvi até dizendo que ele é ponta, que ele joga pelo lado direito, que não sei o quê. Independente disso, ele foi escalado como meia central. Se ele não está conseguindo jogar como meia central, o técnico do Fluminense precisa tirar e colocar uma outra pessoa que possa exercer essa função. Uma outra coisa muito importante, nós estamos jogando com 2 cincão
primeiro volante, tá? O garoto Wallace Davi até tem uma saída de bola muito melhor que a do Otávio, mas ele é um garoto, ele tá cometendo erros, né? Erros normais de quem ainda tá tentando se encontrar, da diferença que é de jogar na base no profissional. Discordo da maioria que está dizendo que ele é horroroso, que ele jogou muito mal. Não achei isso, ele errou muito espaço, mas ele errou porque ele tentou, porque ele arriscou o tempo todo. Tá? Eu não achei que ele fez uma partida horrorosa ontem, que pesa a derrota. Eu sei que quando perde tudo tá errado, mas eu não consigo analisar futebol desse jeito. Acho que ele, dos nossos jogadores de meio de campo, foi o que mais arriscou, mais do que até do que o Lescano, que é quem deveria arriscar mais. Então, na minha opinião, eu falei isso no primeiro jogo, o Lescano fez um primeiro jogo muito ruim, embora tivesse feito gol. Muita gente não concordou comigo, e esse agora ele fez um segundo jogo muito pior do que o primeiro. Mas também pode ser por essa questão. Eu gostaria de ver, por exemplo, o Riquelme jogando na meia central, como ele já jogou na base. Poderia inverter. Puxa o Riquelme para o meio, joga o Lescano para o lado direito e vamos ver o que acontece. Por que não? Entende? Enfim, são possibilidades que a gente tem aí que eu acho que deveria testar. Não sei qual a opinião de vocês a respeito disso, mas eu faria esses testes e eu acho que o momento é para isso. Ok? Então trouxemos aí a palavra do auxiliar do Fluminense. Vamos falar agora aqui sobre John Kennedy, galera. A gente tem uma informação aqui sobre John Kennedy, do que o John Kennedy teve, tá bom? Antes disso, vamos colocar aqui as imagens aí da saída de campo do John Kennedy. Vamos dar uma olhada aí como foi a saída de campo do John Kennedy. Créditos aí ao Jornada KTO 1902. Essa imagem é uma imagem do Jornada. Eu tava pedindo para tirar. Ainda foi legal com os moleques, ó. Ele ainda foi legal com os moleques, parou para tirar foto. Muito legal a atitude do John Kennedy. Achei bacana a atitude do John Kennedy. Mas assim, galera, vocês viram ele saindo de maca aí, né? De maca, olha, de muleta, né? O John Kennedy teve uma entorse, tá? Ele teve uma entorse, né, no tornozelo ali, no tornozelo esquerdo, como vocês viram. Uma entrada criminosa do zagueiro do Boa Vista, que era para ter sido expulso. Falei isso no pós-jogo de ontem, o juiz não deu nem falta. Era para ter dado cartão vermelho por ele. Ele pisa claramente no tornozelo do jogador e tendo em vista que o jogador saiu de campo, era para ele expulsar. Eu espero que o STJD suspenda o jogador pelo que ele fez, porque foi uma entrada criminosa, tá? John Kennedy, ainda o DM do Fluminense ainda não deu não trouxe nenhuma novidade sobre o caso, mas é uma pena, porque o John Kennedy iniciou o primeiro jogo bem, fez um gol, deu uma assistência, estava com muita vontade, voltou antes do período, né, que deveria ter voltado, estava querendo, e aí acontece isso daí. É uma pena, desejo melhoras ao John Kennedy, que ele consiga se reabilitar o quanto antes. Lamento mesmo, sabe? É um cara que eu torço muito por ele. Tenho dificuldade de acreditar no John Kennedy, porque é difícil, mas torço muito por ele. Vou sempre torcer por ele, por tudo que aconteceu, por toda a química que aconteceu entre Fluminense e John Kennedy, naquela Libertadores tão importante na nossa vida. E olha que curioso, essa noite eu sonhei que a gente era bicampeão da Libertadores. Aí dentro do sonho, até comentei com minha esposa hoje, aí dentro do sonho eu acordava, dentro do sonho, não acordava de verdade. E aí eu falava assim, pô, aquilo foi um sonho. Aí eu descobri que não era um sonho, a gente tinha sido bicampeão mesmo. E aí eu feliz pra caraca, muito feliz, falei, caraca, foi mesmo. Isso foi o meu sonho todo, até que de manhã eu acordei e vi que não era, que aquilo tudo era um sonho, fiquei triste pra caraca, me deu maior tristeza, assim, quando eu acordei, falei, caraca, cara, a gente não ganhou o bi da Libertadores. Foi hoje, cara, muito engraçado. Enfim, fiquei meio triste, assim, quando eu acordei, confesso que não queria ter acordado, era melhor ter continuado vivendo o sonho da conquista do bicampeonato, mas enfim, faz parte. Para fechar, a gente vai falar aqui sobre uma cena lamentável que aconteceu ontem, que ocorreu ontem no estádio do Boa Vista, tem como falar assim, uma bizarrice sem tamanho, o que protagonizou o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. Vamos dar uma olhada aqui. Torcedores do Fluminense estavam criticando o Matheus, até xingando o Matheus, acredito que devam ter xingado, né? E o Matheus respondeu xingando também. Olha que lamentável. Vai se fuder, porra! Vai se fuder, seu merda! Vai se fuder, seu merda do caralho!
O pessoal estava cobrando o Matheus, ele começou a xingar um torcedor, que eu não sei o que ele falou pro torcedor, e o torcedor respondeu xingando também. Vamos ver aqui, o que parece na imagem, né? Ele tá xingando o torcedor aqui, ele? É isso mesmo? Montenegro tá xingando o torcedor, é isso mesmo? Eu entendi isso, hein? Puta do caralho! Vai se fuder, porra! Vai se fuder, seu merda! Vai se fuder, seu merda do caralho! Repara que quando o cara começa a xingar, o Montenegro já tá xingando também. Então a gente não sabe se o cara começou xingando ou se ele começou xingando. Independente disso, isso daí não é postura de presidente de clube como o Fluminense. Isso não é postura. Eu nunca vi o doutor Davi Fischel levantar uma voz ou xingar um torcedor. Nunca vi ele fazer isso. O doutor Davi Fischel, que foi, para mim, um dos maiores presidentes da história do Fluminense, que foi muito cobrado de verdade, quase agredido por torcidas organizadas. Eu nunca vi o doutor Davi Fischel xingar um torcedor, bater boca com um torcedor. Eu nunca vi, ok? Os próprios Orcades, Peter, com todos os problemas do Peter, o Abade deu um exemplo de respeito com o torcedor do Fluminense. O Abade não podia sair na rua, ele podia ser agredido. Ele quase foi agredido no shopping. Eu estava no Maracanã e protegi o Abade de uma agressão no Maracanã Mais quando tentaram bater nele lá no Maracanã. Eu fui uma das pessoas que se meteu na frente para não deixar bater nele. Porque a agressão física não existe. Ele estava com o filho dele. Deram um tapa nas costas dele. Quando foram tentar agredir, eu me coloquei na frente e falei, não, peraí, cara, o moleque tá com o filho, isso aqui lá. E consegui, uns amigos conseguimos evitar que ele fosse agredido. E ele não deu um pio. Ele não xingou uma pessoa sequer. O Matheus Montenegro tá demonstrando que ele não tá à altura do cargo dele de presidente do Fluminense. Parece que realmente ele está sendo um fantoche, não o presidente do Fluminense. Na última coletiva relâmpago que ele deu, claramente ele mostrava que não estava satisfeito de estar ali dando satisfação. E ele age agora, né, como um torcedor e não como dirigente do Fluminense. Ele precisa de entender, desencarnar de torcedor para presidente. Fazendo isso, ele está dando exemplos ruins para que funcionários e atletas façam com o torcedor do Fluminense o que ele está fazendo. Eu falo isso desde o início da gestão Mário. Se tem um defeito gravíssimo da gestão Mário Bittencourt, é a forma como eles tratam o torcedor do Fluminense. Eles tratam o torcedor do Fluminense como vassalos. Vassalos não, como... Desculpa, usei a expressão errada. Eles tratam os torcedores do Fluminense como Zé Povinho, como escravo deles, da vontade deles. Eles tratam o torcedor do Fluminense não com o protagonismo que o torcedor do Fluminense tem que ter. O torcedor do Fluminense ele tem que ser o protagonista. Não existe futebol sem o torcedor. Se o torcedor não comprar produtos do clube, se o torcedor não assistir os jogos do clube, se o torcedor não montar canais de YouTube, não montar páginas de Instagram, não montar páginas no Twitter, não consumir rede social, não consumir produtos do clube, esse clube acaba. O que fez o Fluminense não acabar nos anos 90 foram os torcedores que lotavam o Maracanã. Inclusive o seu Matheus Montenegro deve ter feito parte do grupo que fazia isso, apesar que ele é mais jovem que eu, mas que lotavam o Maracanã às 10 horas da manhã, como fala a música, para ver o Fluminense enfrentar o ABC com um time horroroso. Eu, em 1999, eu não perdi um jogo do Fluminense no Rio de Janeiro e fui a quase todos fora do Rio de Janeiro. Eu só não fui contra o São Raimundo em Manaus. Tirando o jogo contra o São Raimundo em Manaus, eu fui em todos os jogos do Fluminense na Série C. Fui na final contra o Náutico, lá em Recife. Fui contra o Motoclube. Então, o torcedor ele é a razão de ser de um clube de futebol. Sem o torcedor não há clube de futebol. E desde o início da gestão Mário eu vejo privilégios para jogadores, privilégios para dirigentes, privilégios para a imprensa próxima, né? E nada para o torcedor. O torcedor que é obrigado a pagar 600 conto numa camisa da Puma. Esse é o papel do torcedor. Esse é o papel que eles relegam ao torcedor. Eu quero ver a hora que o torcedor do Fluminense ficar de saco cheio. Aí depois reclamam que não tem gente no Maracanã.
Ah, Quintela, mas não podiam ter xingado ele. Meu amigo, o torcedor é passional. Ele pagou o ingresso, ele tá na arquibancada, ele tá cobrando. É feio xingar o cara? É feio xingar. Mas ele, como presidente, ele não pode se igualar ao cara. Ele não pode se igualar ao torcedor. Ele é o presidente do Fluminense, a maior instituição de futebol desse país, quiçá do mundo. O presidente de um clube como o Fluminense, ele tem que saber que ele vai ser cobrado. E às vezes a cobrança não é uma cobrança boazinha, de mãozinha na cabeça, é uma cobrança de pesada. Porque o Fluminense é o nosso maior patrimônio. Talvez seja por isso que quer transformar em SAF, né? Para quem votou no Matheus Montenegro, está vendo o que está acontecendo atualmente, essa displicência contra o torcedor deveria refletir. Eu não penso igual a maioria que acha que quem votou no Matheus Montenegro não possa cobrar do Matheus Montenegro, não. Eu acho o contrário. Eu acho que a maior responsabilidade por cobrar do Matheus é de quem votou. Quem votou é que tem que cobrar mais ainda. Mais do que eu, que não votei. Mais do que um monte de gente que não votou. Mais do que um monte de gente que votou na oposição. Você que votou tem que cobrar mais do que qualquer outro. Esse é o que eu penso. Isso é o que eu penso. Tá? Eu não acho que o cara votou não tem direito. Eu vejo um monte de gente falando isso. Eu acho de uma ignorância monstruosa. Todos somos tricolores. Todos temos o nosso papel e todos temos a nossa responsabilidade. Então, assim, lamentável, inaceitável, e é por isso que tem um monte de jogador achando que tem o direito de bater boca com o torcedor, de xingar o torcedor, de desrespeitar o clube. Porque quem desrespeita o torcedor, desrespeita o clube. O Fluminense é sua torcida. Se você, Matheus, desrespeita o torcedor do Fluminense, você está desrespeitando o Fluminense. Então se coloque no seu lugar, siga a liturgia do cargo e não faça o que você fez. Porque isso é inaceitável. Inaceitável. Tá? Eu queria deixar aqui registrado o meu protesto contra isso, que foi o que aconteceu, tá? Saudações tricolores, esse foi o Resenha Express. A gente volta aí conforme durante a programação aí. Valeu.